A Santa Branca Pura. Conteúdo patrocinado. Ferloche, acorde. 1. Isto é bastante lamentável. Eu estava conversando com o Deus Sol em meu sonho antes de acordar. Graças a isso, enquanto reclamava com o Deus Sol, que não via há muito tempo, vi a freira que frequentemente me acordava, parada ao meu lado. Esfreguei os olhos e fiz uma pergunta a ela. Que horas são? São 5 da manhã. Oh não! Oh meu Deus! Já são 5 da manhã. Eu dormi demais. Eu deveria acordar às 4h30. Isso é resultado da minha crescente preguiça. Devo refletir sobre meus hábitos. Sinto muito, estive tratando de pacientes no mercado de becos até tarde da noite. Está tudo bem, Santa. Afinal, faz parte do seu dever. Fiquei aliviado porque a freira responsável por mim foi tão compreensiva. Como esperado, ela era uma boa pessoa. Já que estamos no assunto, Santa, será melhor limitar-se a fazer muito disso. O quê? Eu estava dobrando meu cobertor quando a freira começou a falar comigo com uma expressão preocupada no rosto. Do que diabos ela quer que eu me limite? Você não pode usar seu poder descuidadamente. Se você continuar fazendo isso, então sua posição. Mas se as pessoas não receberem o meu tratamento, não haverá ainda mais mendigos cuja vida estará em perigo? Cortei as palavras da freira e fiz uma pergunta enquanto inclinava a cabeça. Eu não conseguia entender por que tratar pessoas que morreriam se não recebessem tratamento imediato se tornaria um problema. Isso quer dizer, você precisa tratar as pessoas designadas a você pela igreja para que você possa viver de acordo com seu status de santa. Então, tenha mais cuidado da próxima vez, santa. Mas a freira continuou a falar de uma forma estranha até o fim. Com o que exatamente devo ter cuidado? É doentio. Apesar de inclinar a cabeça em confusão, forcei um sorriso e segui a freira. Era hora de orar ao Deus Sol. Olá, Santa. Olá. Quando cheguei à sala de oração, as freiras e os padres me cumprimentaram. Para acordar tão cedo para orar, eram todos pessoas muito diligentes, como era de se esperar. Você chegou na hora hoje também. Acenei com a mão enquanto os cumprimentava. Eu estava prestes a me juntar a eles, mas então vi os bispos saindo da sala de oração. Não. Dormi demais e cheguei 5 minutos atrasado. Haha, você não está nem um pouco atrasado. É bom ver você oferecer suas orações consistentemente, Santa. Os bispos barrigudos deram tapinhas em meu ombro e me encorajaram. Isso mesmo, estou recebendo tanto apoio que não posso desanimar, né? Vocês todos parecem a escória da igreja. Sorri abertamente, acenei com a mão para os bispos e depois fui para a sala de oração. É tão assustador. Até você está com medo, Santa? O que há de tão assustador na sala de oração da Santa Igreja que faz você tremer assim todas as vezes? Está escuro aí. Eu sabia que a sala de oração ficava dentro da igreja. Eu também sabia que era um lugar sagrado, mas não pude deixar de ficar com medo. Está tão escuro lá dentro. Eu preciso entrar naquele lugar escuro. Rapidamente. No entanto, era meu dever ir para lá. Afinal, sou a santa. Mostro minha gratidão ao magnânimo Deus Sol. Vou começar a oração de hoje. Ao entrar na sala de oração, vi as freiras orando. Conteúdo patrocinado. O Criador do mundo e do céu, o Criador do continente, o Deus Sol, com sua benevolência, por favor, conceda sua bênção ao Império hoje também. Também avistei uma estátua de bronze de uma mulher benevolente e bonita. Mas não fiquei surpreso. A mulher era o único Deus do Império, o Deus Sol. Não, o Deus Sol não é o único Deus. Olhando para o benevolente Deus Sol, comecei a orar zelosamente. O misericordioso Deus Sol, por favor, dê-me também forças para matar Frei hoje. Eu estou te implorando. Não, por favor, me dê forças para protegê-lo. Orei por um tempo antes de finalmente parar quando o sol nasceu. Vejo você.
Agora posso começar meu dia a todo vapor. Vou trabalhar duro como santa hoje também. E1. Tem alguém que precisa da minha ajuda aqui? Claro, santa. Tratei pessoas enfeitadas com joias preciosas, me chamando de um santa, e cheguei a um hospital desgastado. Já fazia um tempo que não via um lugar assim. Olá! Ao entrar no hospital, fui recebido por um mar de pacientes que necessitavam urgentemente de tratamento. Santa, por aqui. Ah, sim. Não pude deixar de me aproximar de alguém que estava com dor, mas a freira rapidamente me guiou em outra direção. Eu não conseguiria realizar meu tratamento se fosse assim. Espere. Eu preciso ir ao banheiro. Santa. Agora que a situação ficou assim, preciso usar minhas táticas habituais. Isso dói. Irmã, seu corpo está muito quente. Afastei as freiras e fui rapidamente para onde os pacientes estavam, e secretamente distribuí meus poderes sagrados para eles. Chamei-lhe contas de tratamento especial da Ferloche. Eu só tive que injetar em seus corpos e eles se sentiriam muito melhor em algumas semanas. Santa? Você disse que queria ir ao banheiro. Ah, sim. Eu deveria ir lá. O banheiro é por aqui. Ah, é isso mesmo. Eu queria saber onde estava. A partir dessa conversa, você pensaria que o tolo Ferloche está fazendo algo idiota como sempre, certo? Mas você está errado. Há uma razão pela qual perdi o banheiro. Sou vós. Fui ao banheiro e sorri para as freiras antes de enviar mais algumas contas voando mais uma vez. Então, espere um pouco. Não importa o quão bom eu fosse em controlar meu poder sagrado, não poderia distribuir as contas para todos de uma vez. Então, acho que o truque que usei para ganhar tempo funcionou bem. Ah! Mas não havia luz neste banheiro. Eu odeio lugares escuros. Eles me assustam. Da última vez, quando fui ao porão da igreja com Frei e aquele mau, estúpido e feio, e bem, ele não é feio, Frei, eu tremi tanto. Santa? Você não vai ao banheiro? Voltou para dentro de novo. Conteúdo patrocinado. Por favor, não use palavras tão vulgares. No final, afastei-me do banheiro e comecei a caminhar vigorosamente. Tenho que ir ao encontro de quem precisa de mim. Ah, Santa! Finalmente, a Santa está aqui. Graças a Deus, você finalmente veio. Irmã Rubi. Espere um pouco mais. A Santa vai tratar você. Caminhei com as freiras por um tempo e então as pessoas que estavam reunidas a alguma distância começaram a sorrir abertamente para mim. Parecia que a pessoa que eu precisava tratar hoje estava ali. Mas, o nome daquela garota é Ruby? Onde já ouvi esse nome antes? Olá, senhora Ferloche? Ah, é você. Pensando nisso, olhei para a enfermaria mais uma vez e a pessoa que eu via com frequência no orfanato estava deitada ali. É Ruby. O funcionário do orfanato que conheci quando fui voluntário com aquele cara, Frei. Ela era realmente tão gentil quanto um anjo. Ela era tão sincera que o título Pequena Santa do Orfanato não lhe fazia justiça. Pelo contrário, ela deveria ser referida como uma verdadeira santa. Nos encontramos de novo, Ruby pretensiosa. Perdão. Eu a cumprimentei alegremente, mas o rosto de Ruby ficou pálido quando ela ouviu minhas palavras. E os rostos das pessoas que olhavam para mim com expressões satisfeitas também empalideceram. O que aconteceu? Santa, com licença, mas por que você disse uma coisa tão rude? O que você quer dizer? Eu apenas a elogiei. Eu perguntei confuso. A freira ao meu lado sussurrou baixinho em meu ouvido. A palavra pretensioso é usada quando as palavras e ações que alguém cometeu eram falsas. Santa, você fez um comentário bastante rude para ela. Oh! O tolo eu cometeu outro erro novamente. Assim que ouvi o que a freira disse, imediatamente me curvei e pedi desculpas a Ruby. Sinto muito, sou muito estúpido. Ele não, haha. Todos podem cometer erros.
Eu rapidamente me desculpei. Ruby me parou com um olhar preocupado. Como esperado, ela era uma não, uma pessoa generosa. Então vou começar o tratamento. Espere, Santa. Eu tenho um pedido. Sim. Depois de me curvar repetidamente por um tempo, levantei a mão para começar a tratar Ruby. De repente, ela sussurrou para mim. Não use muito do seu poder sagrado em mim, ou use apenas uma pequena quantidade. O que? Mas por quê? Quieto. O que Ruby me disse foi muito estranho. O que ela quis dizer quando me pediu para usar meu poder em pequena quantidade? Você terá muitas pessoas para tratar no futuro, então não deve desperdiçar muito do seu poder comigo. Estou quase completamente curado. Eu só preciso de uma pequena quantidade do seu poder sagrado. Mas. Eu imploro, ok, Santa. Uau, ela é uma pessoa tão gentil. Seria bom se Frei pudesse seguir o exemplo dessa pessoa. Então, devo começar? Sim, por favor, cuide de mim. Pensando nisso comecei a infundir Ruby com meu poder sagrado. Sou voz. Ah. Conteúdo patrocinado. Ruby fechou os olhos silenciosamente enquanto aceitava meu poder sagrado. Logo, ela arregalou os olhos e começou a gritar. Assim como eu pensei. Santa? Por favor, fique quieta, Ruby. Vendo como você não pôde aceitar o poder sagrado, parece que sua condição é bastante grave. Eu respondi à ligação dela com uma expressão séria. As expressões das pessoas atrás começaram a escurecer. E foi o mesmo com Ruby. Santa, eu claramente pedi para você usar em uma pequena quantidade. Não acho que usar meu poder sagrado em alguém tão gentil quanto você seja um desperdício. Por favor, aguente a dor um pouco mais. Não, espere, ai. Comecei a derramar meu poder sagrado em Ruby sem me conter. Eu precisava tratar uma pessoa tão gentil com o melhor de minha capacidade. TSK, ela estava com muita dor, mas ainda continua fingindo que não dói. Como pode uma criança assim? Ainda assim, é uma sorte que a Santa esteja tratando agora, ela vai melhorar muito em breve, certo? Os espectadores atrás também estavam preocupados com Ruby. Na verdade, eu precisava infundir meu poder sagrado em cada canto do corpo dela. Santa, você não está usando muito poder sagrado? Um pouco mais. Santa? Ah. Eu infundi meu poder sagrado nela por um tempo. Só quando a freira me parou é que voltei aos meus sentidos. Foi um pouco menos, mas ela deveria estar bem agora, certo? Ei! Certo. Ruby deve estar bastante satisfeita, pois seu corpo está tremendo de alegria. Então, se houver uma chance, vamos nos encontrar novamente, Ruby. Sorri para ela e desejei-lhe boa sorte antes de sair da sala. Queria conversar com ela sobre suas atividades recentes e seu voluntariado, mas tinha outros pacientes para atender. Com licença. Sim. Só por precaução, você está. Enquanto eu caminhava pelo corredor, uma criança me bloqueou. Que horas são? Você conhece a identidade de Ruby? A identidade de Ruby? A criança tinha um anel brilhante na mão esquerda. Ela me fez essa pergunta com um olhar sério. Claro que sei. Realmente? Sim, ela não é uma pessoa muito legal? Eu pessoalmente contei a ela sobre a identidade de Ruby, mas de repente a expressão da criança se transformou em decepção. O que havia de errado com ela? A Santa não acreditaria de qualquer maneira. Outras pessoas obviamente não acreditariam, e até mesmo meu professor e ninguém acreditaria. Ouvindo a garota murmurar algo deprimente, eu inconscientemente comecei a me mover em direção a ela. Não sei do que se trata, mas anime-se. Nunca desista. Ah, sim. Por favor. Sim. Com um sorriso no rosto, saí do corredor com a freira. Por algum motivo, não consegui me livrar do sorriso no rosto. Conteúdo patrocinado.
Uaia! Já era noite novamente. Tenho que voltar para a academia amanhã, certo? Era uma pena que o tempo que eu tinha para tratar as pessoas diminuísse, mas não tive escolha a não ser voltar para a academia. Mas eu não seria capaz de conhecer Frei então? Gugu. Eu estava pensando nisso quando ouvi o som de um pombo vindo da janela. Gugu, é você. Olá. Gugu. Era meu animal de estimação Gugu. Ele era o pombo-correio da igreja. Mas vê-lo bater na minha janela naquela hora estranha me fez pensar se haveria uma carta para ser entregue a mim. Ah, você realmente veio? Ah, realmente veio. Quem o enviou? Professora Isole da academia. Bem, era uma carta da professora Isole. Olhei para a carta por um momento e abri o envelope com cuidado. Este é um aviso para o aluno Ferloche Estelade. Você foi selecionado para ser o parceiro de Frei Raul Starlight neste semestre. Ah, isso era uma notícia tão boa e irritante ao mesmo tempo. Parceria com Frei, se fosse qualquer outra pessoa além de mim, eles provavelmente estariam agarrados ao professor e chorando amargamente. Uf! Coloquei a carta sobre a mesa com esses pensamentos em mente. Olhei ao redor por um segundo e então abri meu diário silenciosamente. 12 de julho xxxx. Um dia tratarei todos os doentes e desabrigados. Eu tenho que. Não importa o que. Farei o meu melhor para criar um mundo onde todos possam ser felizes. Logo comecei a escrever sobre tudo o que aconteceu hoje. Desde que Clana me deu este diário de presente, organizar meu dia e escrever nele tornou-se uma importante rotina diária e uma fonte de alegria em minha vida. Foi porque gostei de escrever um diário. Enquanto escrevia, eu poderia relembrar meu dia. No final, tornou-se uma das minhas coisas favoritas além de orar. Além disso, no diário de Clana, uma magia de correção gramatical automática foi lançada nele. É realmente incrível. Gostei de ver o texto que escrevi se contorcer como vermes e ser imediatamente corrigido. E também. Se eu não escrever assim, posso esquecer. Entusiasmada, Ferloche escreveu em seu diário. Logo depois, ela franziu a testa e editou a primeira frase. 12 de julho xxxx. Mesmo que minhas pernas e braços doam, não importa. Tratarei todos os moradores de rua doentes a qualquer hora. Não importa o que. Sempre farei o meu melhor para criar um mundo onde todos possam ser felizes. Aia! Depois de revisar seu diário, Ferloche virou até a última página e abriu os lábios. Está lentamente chegando ao fim, preciso me lembrar disso de alguma forma. Lembrar. Na página preenchida com a palavra lembre-se, Ferloche acrescentou outra. Ela suspirou, fechou o diário e murmurou. Ainda há esperança. Havia uma estrela fraca brilhando sobre ela. Estou ficando chateado? Conteúdo patrocinado. Após o fim do feriado prolongado, finalmente chegou o dia que marca o início do novo semestre da academia. Isso parece bem diferente. O que você quer dizer? Apoiado na carruagem que me levava para a academia, murmurei para mim mesmo enquanto Cania estava sentada ao meu lado, parecendo confusa. Não fomos na mesma carruagem para a academia há alguns meses? Agora que penso nisso, você está certo. Mas naquela época parecia que você queria me matar. Eu disse com um sorriso. Cania mordeu os lábios silenciosamente e rapidamente se desculpou. Desculpe. Foi uma piada. De qualquer forma, como estão essas crianças? Você está falando dos companheiros de Lulu? Cania olhou para trás, para uma carruagem menor e luxuosa que seguia atrás de nós. Estendi meu olhar nessa direção também. A partir de agora, eles ainda parecem ansiosos. De fato. São pessoas que caíram no desespero e passaram anos lá dentro. Seria difícil recuperar de tal provação durante a noite. Eu respondi taciturnamente à resposta de Cania, mas ela apenas continuou com um sorriso. Mas também há algo que mudou. Algo que mudou.
Sim, não é muito, mas é um sinal de esperança. Fiquei aliviado ao ouvir isso. Isso é bom. Mesmo um pouco de esperança pode fazer uma grande diferença. É assim mesmo? Sim, para sobreviver é importante ter pelo menos um pouco de esperança. Foi isso que a experiência me ensinou. Eu disse isso com um sorriso satisfeito no rosto. Kania olhou fixamente para mim e fez uma pergunta. Essas pessoas nunca saberiam do seu plano antes de tudo acabar e continuarão a te odiar até então. Apesar de tudo, você ainda sorri assim. Você está realmente feliz? Claro. Dê esperança aos que estavam desesperados, e no futuro, tornarei as suas esperanças uma realidade. Você é realmente incrível. Logo depois, Kania fez beicinho e começou a resmungar infeliz. Ainda era a mesma Kania que, até poucos meses atrás, mantinha suas emoções trancadas mesmo quando eu perguntava sobre elas. Porém, ultimamente ela tem mostrado expressões muito mais fofas como esta. Claro, eu prefiro ela assim. Eu a aprecio como mordomo, mas também a estimo como amiga. Mas jovem mestre, é realmente verdade que você comprou o mercado do beco disfarçado? Sim, acredito que se eu der o primeiro passo com confiança, as coisas ficarão mais fáceis no futuro. Mas, você consegue lidar com isso? Quando balancei a cabeça, Kania apenas mostrou uma expressão ansiosa. Você já não sabe o que significa dominar o mercado? Sim, governar o mercado de becos significa você terá um impacto significativo nos becos. Afinal, esses dois becos estão interligados. Ao ouvir minha explicação, Kania soltou um suspiro e disse: Vou te ajudar. Não. Eu farei isso sozinho. Mas, se você ajudasse com isso também, acabaria se sobrecarregando. Dizendo isso, toquei as olheiras sob seus olhos com um olhar preocupado. A expressão de Kania ficou alegre. Já existem tantas tarefas que você está realizando. Eu farei isso sozinho, então você não precisa se preocupar em me ajudar por enquanto. Sou assessor do Jovem Mestre. Conteúdo patrocinado. E enquanto faço esse trabalho sozinho, quero ter algum tempo para relaxar. Essa é a razão. Hora de relaxar? Sim, não posso continuar vivendo cometendo mais ações o tempo todo. Ao ouvir minhas palavras, Kania, que até então tinha uma expressão confusa no rosto, logo respondeu com um suspiro. Eu entendo. Por um tempo, apenas o silêncio encheu a carruagem. Ah, parece que chegamos. Eu posso ver a academia. Nesse silêncio, olhei para fora da janela enquanto coçava a cabeça. Logo depois, pude ver vagamente a silhueta da Sunrise Academy ao longe. Então, por favor, cuide de mim neste semestre também. Jovem mestre, a operação que planejamos de antemão deve ser realizada agora. Ah! Eu estava sorrindo e apertando a mão de Kania, mas ela mencionou a operação com uma expressão séria. Está tudo bem. Será muito doloroso. Para esconder sua identidade, um pouco de dor não significa nada para mim. Sentindo-me culpado, estendi minha mão para ela. Kania silenciosamente tirou o terno e a operação finalmente começou. Então, peço sua cooperação hoje também, eu. Espere um pouco, Kania. Como esperado, Kania era alguém que tinha uma lealdade inabalável para comigo. Só por minha causa, ela suportou a dor enquanto eu deixava as impressões das minhas mãos em seu corpo. Ah, Aya! Eu realmente deveria ser legal com Kania. Ei, sua pele parece muito melhor. Sim, recebi algum tratamento durante as férias. Realmente? Isso é ótimo. Os alunos comuns da classe trocavam notícias alegremente entre si dentro da sala de aula. Depois de cuidar dos tratamentos da minha mãe e da minha irmã, sobrou apenas um pouco para despesas de subsistência. Ainda assim, isso é melhor do que nada. Gastei tudo pagando minhas dívidas. Vocês também? Comigo é a mesma coisa. Enquanto a maioria dos estudantes mantinha conversas alegres, alguns deles exibiam expressões desanimadas.
Eles finalmente obtiveram uma grande soma de dinheiro, algo que nunca haviam experimentado antes, mas a maior parte foi usada para curar suas famílias ou saldar dívidas. Portanto, embora tenham sido libertados do fardo que os levou a acumular dinheiro, continuaram pobres. Mas ainda assim, você não se sente aliviado? Claro. Minha irmã mais nova, aquela pirralha rude, até me chamou de opa, sabe? Realmente, o dinheiro é realmente incrível. Não preciso me preocupar com um devedor batendo à minha porta ou com familiares doentes. Posso fazer meu trabalho de meio período com facilidade agora. Foi um alívio. No entanto, eles começaram a ver o lado bom. Só o fato de o peso sobre seus ombros ter sido aliviado tornou a respiração mais fácil. Isso lhes deu esperança de que poderiam viver uma vida melhor. Enquanto os estudantes comuns conversavam com sorrisos genuínos em seus rostos pela primeira vez em muito tempo, a porta da sala de aula se abriu lentamente. Eles voltaram sua atenção para a porta com olhares curiosos, mas logo ficaram surpresos com o que viram. O que aconteceu com o professor? Eu não sei, alguém zombou dela ser uma solteirona de novo? Conteúdo patrocinado. SHHH. Você quer morrer? Isolde entrou na sala carrancuda e com o cabelo desgrenhado. Ela encontrou os olhares dos alunos com uma expressão sombria e foi até sua mesa, onde soltou um suspiro profundo. Tenho algo importante para contar a todos vocês. Cale a boca e sente-se, Frei. Mas antes que ela pudesse continuar, Frei e Kania entraram na sala e Isolde lançou-lhes um olhar ameaçador. O que? Frei, que estava com uma expressão arrogante sinalizando para Kania, ficou surpreso e hesitou por um momento. Eu disse para você sentar. Isolde mexeu em sua espada enquanto olhava para Frei com um brilho frio nos olhos. Vendo isso, Frei franziu a testa antes de finalmente se sentar. Jovem mestre, por que a professora Isolde de repente está agindo assim? Eu também não tenho ideia, qual é o problema? Kania e Frei, que não conseguiram executar o plano que haviam elaborado elaboradamente na carruagem, sentaram-se taciturnos e discutiram entre si em voz baixa. Mas eles ainda não conseguiam entender o motivo da raiva de Isolde. Tenho mais notícias. Os estudantes especularam sobre o motivo do humor de Isolde, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo anúncio dela. A partir deste semestre, o sistema de bolsas foi abolido. O que? Todos os estudantes comuns engasgaram em choque e se levantaram de seus assentos. Com um olhar sombrio, Isolde continuou seu anúncio. Eu mesmo só recebi a notícia esta manhã. Portanto, também estou muito confuso. Mas isso continua sendo um fato indiscutível. Por que tão de repente? O sistema de bolsas é uma tradição que já dura 1000 anos, certo? Mas por que está sendo abolido? Os plebeus então começaram a clamar por ela, bombardeando-a com perguntas. Foi porque nenhum deles tinha dinheiro suficiente para pagar a exorbitante mensalidade escolar. A razão é simples. Tanto a igreja como a família imperial cortaram pela metade o orçamento e o apoio da academia. Mas quando Isolde respondeu com os dentes cerrados, a sala de aula ficou em silêncio imediatamente. Os estudantes comuns que clamavam calaram a boca imediatamente diante da autoridade da igreja e da família imperial que os pressionava. Os aristocratas simplesmente olhavam com indiferença, pois já eram ricos. Apenas Clana, a princesa imperial, cerrou os dentes em silêncio com uma expressão enfurecida. Que absurdo é esse? Mas a voz de um dos alunos quebrou o silêncio sufocante que se abateu sobre a sala de aula. Os alunos classe A da Sunrise Academy são considerados uma das forças de elite da academia. Como poderia o seu apoio ser reduzido à metade, e muito menos cortado completamente? Não faz sentido. A maioria dos estudantes comuns e até mesmo alguns aristocratas acenaram com a cabeça para os comentários feitos por Aris, o representante dos estudantes comuns, com rostos carrancudos. De agora em diante irei orientá-lo em relação a isso. Olhando para Aris, Isolde levantou a mão em sinal com uma expressão firme no rosto. A porta da sala de aula se abriu de repente e um grupo de pessoas com rostos sorridentes entrou.
Essas pessoas, quem são elas? Por alguma razão, aquelas pessoas olhavam para ele com um olhar cobiçoso. Rangendo os dentes, Isolde respondeu com raiva à pergunta de Aris. Os patrocinadores. Sim. Após a carta oficial enviada, o novo sistema de mecenas está sendo introduzido para substituir o atual sistema de bolsas. Dito isto, Isolde olhou brevemente para os patrocinadores gananciosos que estavam ao lado dela e disse: essas pessoas têm ligações com a família imperial e a igreja e são consideradas pessoas de confiança. Os estudantes podem abordá-los para mostrar suas habilidades e valor para investimento e droga. Isolde, que de alguma forma conseguiu reprimir sua raiva, continuou a falar com dificuldade. No final, ela não conseguiu mais conter sua raiva e começou a lançar maldições. Frei, siga-me até o escritório. Conteúdo patrocinado. Na atmosfera fria, Isolde, que mordiscava os lábios com preocupação, convocou Frei, que observava a situação em silêncio. Ela então saiu da sala de aula com uma aura assassina. Sob o olhar atento dos alunos, Frei logo se levantou silenciosamente de sua cadeira e começou a se dirigir para a saída. Não pode ser ajudado. Não temos escolha a não ser continuar com a introdução. Depois que os dois saíram, um aristocrata com uma expressão gananciosa se aproximou da mesa e começou a falar com uma voz irritante. Prazer em conhecê-los, alunos da classe A, somos seus novos patrocinadores que serão responsáveis por todos vocês a partir de hoje. Você não vai bater palmas? Ouvindo os aplausos intermitentes e rompendo aqui e ali, o aristocrata continuou a falar enquanto estalava os lábios. Então devemos começar a reunião? Então por que você me ligou aqui? Seguindo Isolde, Frei chegou ao escritório. Ele se sentou na cadeira e fez essa pergunta. Eca. No entanto, Isolde ficou ali sentada, cerrando os dentes enquanto reprimia sua raiva. Se você não tem nada a dizer, então suponho que irei embora. Frei estava prestes a sair quando Isolde de repente agarrou seu braço. Baque. O que você está fazendo? Frei mostrou visivelmente sua desaprovação ao ver o movimento repentino de Isolde. No entanto, Isolde se ajoelhou no chão com um olhar confuso e disse: eu te imploro. Por favor, seja o patrocinador das crianças. O que? Isolde implorou-lhe sinceramente. Se essas pessoas realmente se tornarem patrocinadores das crianças, você também não sabe o que vai acontecer? Bem, não tenho certeza. As mulheres serão forçadas a conceder favores sexuais e os homens tornar-se-ão escravos. Ao ouvir essas palavras, Frei fez uma pergunta carrancuda. Como você pode ter tanta certeza disso? Embora não pareçam causar uma boa impressão, afinal, foram cuidadosamente selecionados pela igreja e pela família imperial. Os estudantes da classe A foram arrastados para uma luta pelo poder entre a família imperial e a igreja. Isolde continuou suas palavras com um olhar angustiado. Quando a existência do rei demônio foi revelada ao público, a família imperial e a igreja ficaram decididas a garantir mais talentos para si mesmas. Este é um fato que você conhece muito bem. Então, as duas forças fixaram os olhos na Academia Sunrise. Independentemente do quanto a academia estava perdendo sua glória passada, este é um lugar onde pessoas talentosas se reúnem. Esqueça a classe A. Até a classe C tem a capacidade de sobrecarregar soldados comuns. Isolde cerrou os punhos de raiva enquanto continuava. É claro que, em vez de se comprometerem, ambos os lados têm tentado recrutar mais estudantes para o seu lado. Então, eles enviaram seu próprio pessoal para a academia e os tornaram patrocinadores. Então é só por esse motivo? É também uma forma de manter o reitor Lionel sob controle. Ele tem abusado de seu poder como reitor ultimamente, então a família imperial e a igreja o veem como um problema. Frei franziu a testa com a menção do reitor e logo perguntou calmamente. E quanto às evidências de que as crianças serão tratadas de maneira horrível? Você realmente não sabe? A natureza dos aristocratas que podem influenciar a família imperial e a igreja é tal que patrocinaram os cavaleiros imperiais, que por si só constituem mais de dezenas a centenas de cavaleiros.
Mesmo assim, são todos pessoas talentosas conhecidas em todo o Império, certo? Embora eles sejam indivíduos talentosos no Império, se você não ficar do lado deles, você não cruzará os cavaleiros. Mas acredito que, devido à convicção infundada de que os estudantes acabarão por cumprir as suas exigências, não é sensato. Conteúdo patrocinado. Terminada sua palestra, Isolé começou a implorar a Frei com a voz trêmula mais uma vez. No entanto, o problema é que tal convicção infundada poderia realmente ocorrer. Jovens brotos inocentes estão prestes a ser pisoteados depois de serem apanhados nesta luta pelo poder dos adultos. Não suporto ver isso acontecer diante dos meus olhos. Então o que tudo isso tem a ver comigo? Por favor, seja o patrocinador das crianças. Quando Frei respondeu friamente às palavras, Isolé respondeu com a voz trêmula. Eu vou te dar tudo o que você queria. O que? Então, Frei, pergunto mais uma vez. Pelo bem dos velhos tempos. Dizendo isso, Isolé deitou-se de barriga na frente de Frei. Professor Isolé? Venha conosco por um segundo. Eca. De repente, um servo da família imperial e um padre enviado da igreja interromperam a conversa. Rangendo os dentes de raiva, ela ouviu as palavras do padre. Os aristocratas levantaram muitas objeções em relação à sua posição. Parece que precisamos ter uma longa discussão. Resumindo, é apenas uma avaliação de pessoal. Bem, você já deve saber o resultado, afinal. Eles disseram isso com um sorriso na boca. Isolé saiu lamentavelmente do escritório com a cabeça baixa. Então, de repente, o escritório ficou em silêncio. Isso foi até Frei, que ainda estava olhando para a figura caída de Isolé, murmurar em voz baixa. Estou ficando chateado? Tudo bem. Vamos encerrar nossa discussão aqui. Você está satisfeito? Sujo. Durante o almoço, a representante dos estudantes comuns, Alice, e alguns outros estudantes conversavam com um aristocrata de voz viscosa em um restaurante perto da academia. A propósito, suas mãos estão tão rígidas, não são? O aristocrata, que acabará de discutir patrocínio com os alunos, de repente pegou a mão de Alice e começou a brincar com ela. Eca! Surpreso com o toque gorduroso, rapidamente retirou a mão. O aristocrata então se levantou e disse. Não haja assim. Você logo se acostumará com isso, afinal. Aquele aristocrata saiu da mesa e houve um longo silêncio. Olá. Estou tão farto disso. O que quer que eles queiram de nós não pode ser bom se é assim que agem. Não seremos pagos de qualquer maneira. Estou pensando seriamente em deixar a academia. Só então, alguém se aproximou deles. Um estudante que estava farto do comportamento obsceno dos nobres levantou-se da cadeira. Você deveria pelo menos ouvi-los, certo? Deixar. Não há necessidade. A pessoa na frente dela agarrou sua mão. O aluno estava prestes a rejeitá-lo com um tom frio. Eca! Mas ao olhar para a imensa moeda de ouro que ele jogou sobre a mesa, ela congelou na cadeira. É apenas o depósito. Podemos conversar agora? A pessoa de manto preto falou gentilmente e a garota hesitou por um momento antes de se sentar novamente. Era muito dinheiro para recusar. Parceiro. Conteúdo patrocinado. O que eu faço? Devo realmente aceitar o patrocínio? Não seja ridículo. Você realmente quer dormir com aqueles aristocratas barrigudos? Em um café perto da academia, todos os alunos da classe estavam reunidos e conversavam entre si. Não tenho certeza sobre a família imperial, mas os escolhidos pela igreja não podem ser. Estúpido. As pessoas escolhidas pela igreja são ainda piores. Eles são o tipo de pessoas que absolverão seus pecados por um preço. Santa. Não estou falando da santa. Os alunos, que discutiam sobre os patrocinadores, deram a Ferloche um sorriso simpático enquanto ela ouvia a conversa com o medo estampado em seu rosto. É mesmo. Então Ferloche,
que estava em silêncio até então, endireitou as costas com uma expressão tranquila. Então, o que fazemos agora? É isso que estou dizendo. Se isso continuar, não teremos escolha senão deixar a academia. Os plebeus deram tapinhas nas costas de Ferloche, tratando-a como mascote. Eles logo suspiraram e começaram a discutir o próximo curso de ação. Ou deveríamos roubar um banco? O dinheiro será dividido igualmente. Não diga algo maluco. Um aluno tentou fazer uma piada, mas outro aluno, de humor sombrio, pôs fim a isso com uma voz severa, fazendo com que a atmosfera ficasse ainda mais sombria. Deveríamos tentar pedir ajuda à princesa imperial? Mesmo se fizermos isso, ela não terá muito dinheiro sobrando. Ela já nos compensou pelo ataque à mansão Starlight da última vez. Claro, a maioria de nós já gastou esse dinheiro. Então, e a professora Isolde? Ela também quer ajudar, mas não é um valor que possa ser coberto pelo salário de um professor. Então talvez a santa. Merda. Enquanto todos os olhos das crianças se focavam nela, Ferloche baixou a cabeça e gritou. Desculpe. Não tenho dinheiro. Ah. Mas, vou encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro para vocês, mesmo que tenha que lutar contra a igreja. Ferloche declarou isso com determinação, mas os plebeus apenas balançaram a cabeça. Eles duvidavam da capacidade de Ferloche de extorquir dinheiro da igreja e, mesmo que ela conseguisse e eles conseguissem o dinheiro, a igreja provavelmente não deixaria isso acontecer. Irina, você poderia tentar entrar em contato com seu antigo professor. Aquela velha ficou senil. Não tive notícias dela desde que tentei contatá-la da última vez. Até Ariane, que tinha perguntado a Irina com um pouco de esperança, baixou a cabeça desapontada ao ouvir a resposta de Irina. A atmosfera estava gradualmente começando a se tornar solene. Só existe uma solução. Quando Kania falou em voz baixa naquela atmosfera, os olhos de todos começaram a brilhar. Foi porque foi Kania quem falou. Ela havia sofrido torturas terríveis de Frei durante o feriado por causa deles, e seu rosto ainda apresentava hematomas. Veja isso. O que é isso? É um contrato sugerido por Frei. A menção de Frei fez com que todos os alunos congelassem. Se você assinar esse contrato, Frei se tornará seu patrocinador. Então você quer que nos tornemos escravos de Frei? Oferece condições mais favoráveis do que as que temos agora. Conteúdo patrocinado. Dizendo isso, ela continuou a falar com uma voz trêmula. Apenas jure sua lealdade, não se rebele e, uma vez por mês, encontre-se com ele. Então o seu jovem mestre está tentando comprar o direito de nos manter uma vez por mês? Um dos alunos, abalado com as palavras de Kania, perguntou com um tom estremecedor. Kania respondeu calmamente. As reuniões sugeridas por Frei têm o menor número de condições em comparação com as outras ofertas que você recebeu. Os outros declararam quando necessário como requisito, correto? É doentio. Peço desculpas, mas é a melhor solução que posso oferecer. Eu realmente sinto muito. Até Kania, em quem eles confiavam, falou com a cabeça baixa. Uma por uma, as alunas começaram a cair em desespero. Tenho que escolher entre assinar um contrato com Frei ou deixar a academia? Que tipo de solução é essa? Então, basicamente, se não quisermos ser expulsos para as ruas como mendigos, temos que vender nossos corpos para Frei? Uma estudante soltou uma zombaria e pegou o contrato com as mãos. Os outros alunos apenas olharam para ela. Quando recebi o dinheiro da compensação de Frei, pude comprar carne e trazê-la para casa pela primeira vez na vida. A garota que eventualmente manteve o contrato continuou falando com a voz trêmula. A única família que tenho é meu irmão mais novo. Você sabe o que ele disse enquanto comia aquela carne? Ele disse, a irmã é a melhor do mundo. Com os dentes cerrados, ela continuou falando. Eu prometi. Prometi ao meu irmão que teria sucesso e me tornaria o melhor. Entre as crianças solenes, ela pegou uma caneta e terminou suas palavras. Farei qualquer coisa pela minha família. Dizendo isso, a garota fechou os olhos com força. Com a mão trêmula,
ela tentou escrever seu nome no contrato que havia sido assinado com feitiços mágicos. Eu ouvi seu discurso. Ah! De repente, alguém apareceu por trás e tirou o contrato dela. Ela se virou com uma expressão confusa no rosto. Oh, quem? Você, hein? Eventualmente, ela olhou cautelosamente para a pessoa, que parecia embaçada aos seus olhos. Quando ela viu Aris parado em silêncio atrás daquela pessoa, ela inclinou a cabeça em confusão. Gente, essa pessoa quer oferecer um contrato para todos vocês. Alice disse enquanto olhava para a garota e os outros alunos sentados na carteira. As alunas franziram a testa em uníssono. Eles pensaram que quem quer que oferecesse o contrato provavelmente exigiria algo em troca. Não faria diferença de qualquer maneira. Só tenho uma coisa a pedir a você. Esfregando as mãos, a pessoa misteriosa vestindo um manto continuou. Por favor, reúna-se neste local a esta hora todas as semanas e me dê um relatório sobre suas notícias recentes. A pessoa que o assediou, um familiar ou amigo doente, reclamações sobre a má qualidade dos alimentos e outras questões semelhantes. No entanto, as palavras da pessoa misteriosa pareciam totalmente ridículas. Você também pode relatar rumores ou qualquer inconveniente que possa ter enfrentado como plebeu na academia. Com licença. E, claro, gostaria de solicitar uma refeição individual com cada um de vocês, mas não haverá contato físico, garanto. Assim que a pessoa misteriosa terminou suas palavras e se acalmou, um dos estudantes imediatamente se levantou e expressou sua descrença. Você acha que vamos acreditar nisso? Todos sabemos que os contratos nunca são favoráveis aos plebeus. Você está apenas planejando usar o dinheiro como forma de nos ameaçar mais tarde, certo? O contrato pode ser firmado usando feitiços mágicos. Ainda pode ser forjado até certo ponto. Já experimentei isso várias vezes antes. Os outros estudantes começaram a olhar para a pessoa de túnica preta com suspeita. Tudo bem, então darei a você o pagamento adiantado. Mas, quando ele sorriu e jogou uma enorme quantidade de moedas de ouro sobre a mesa, todos os estudantes ficaram em estado de choque. Eu apenas mostrarei quantas moedas de ouro serão dadas a você com base em suas realizações futuras no pergaminho do contrato com o qual você concorda. O que você acha? Você está interessado em assinar um contrato comigo? Só para você saber, os estudantes do sexo masculino concluíram seus contratos. Logo depois, quando a pessoa de manto preto perguntou em voz baixa, as alunas, sem saber, começaram a balançar a cabeça como se tivessem sido possuídas por fantasmas. Até Ferloche, que já havia recebido uma promessa de patrocínio da igreja, concordou com a cabeça. Então, a pessoa misteriosa olhou para as alunas atordoadas, sorriu e fez uma pergunta. Quem quer comer comigo? Então, em outras palavras, a conclusão é: Lady Isolde está mais apta para ser vice-comandante dos Cavaleiros Imperiais do que professora da academia. É isso que estou dizendo. Eu já disse isso uma vez, mas não quero me juntar aos malditos Cavaleiros Imperiais. E se você se tornasse um instrutor dos Cavaleiros Sagrados? O mais jovem Cavaleiro Sagrado, de quem temos muito orgulho, te respeita muito. Agradeço a honra, mas não quero fazer parte de um grupo corrupto que absolve pecados com dinheiro. Isolde, que havia sido convocada no meio de uma conversa com Frei, recebia simultaneamente ofertas de emprego da família imperial e da igreja. Por quanto tempo você vai continuar pensando tão bem de si mesmo assim? A posição de vice-comandante não deveria ser suficiente para você? Nossa igreja pode lhe dar a posição de chefe dos cavaleiros honorários. Eu não acho que você tenha outra escolha. Já disse que estou satisfeito como professor da academia. Como ela continuava a recusar repetidamente, o servo e o padre tentaram intimidá-la. Até agora, meu comportamento com você tem sido favorável, mas se você continuar assim, parece que não posso mais lhe dar cara. É moleza tirar você do cargo de professor. Porém, se a família Bivalqueira intervir, o resultado certamente será desconhecido. Mas o relacionamento entre você e sua família não é um estado distante? Ah!
Exausta da conversa contínua, Isolé enterrou a cabeça na mesa com o cabelo bagunçado. Marquês, há notícias urgentes. O Marquês, que tentava convencer Isolé a se juntar a ele, inicialmente olhava para Isolé com um sorriso malicioso no rosto. No entanto, ao ouvir o relatório de seu subordinado, seu humor rapidamente piorou. Foi porque ele quase cansou sua mente de brainstorming e acreditou firmemente que seria capaz de atrair Isolé para o seu lado se trabalhasse um pouco mais. Todos os alunos da classe A foram assinados. O que? No entanto, ao ouvir o resto das palavras de seu subordinado, o Marquês gritou abruptamente e levantou-se do assento. Olhe para isso. O que estamos fazendo é a vontade do Sol. Até a família real Sunrise está seguindo nosso exemplo. Padre, não conseguimos obter os alunos da classe A. Que bobagem você está dizendo agora? Só então perceberam que os dois estavam no mesmo barco. O padre, que aconselhava com expressão gentil, ficou ao lado do Marquês. Conteúdo patrocinado. Então os estudantes não escolhem nem a família imperial nem a igreja, mas sim um terceiro? Não, como isso pode acontecer? Cada um deles perguntou ao seu subordinado com vozes elevadas e olhares frustrados em seus rostos. A razão é simples. Alguém entrou na sala e começou a conversar. Eu o subornei com dinheiro. O Marquês e o padre olharam atentamente para o homem de túnica preta que havia entrado. Logo, eles abriram a boca ao mesmo tempo. Você está desafiando a autoridade da família imperial? Parece que você não tem medo do Deus Sol. Ao ouvir essas palavras, o homem de manto preto sorriu e disse a Isolé, que estava olhando tolamente para ele. Professor, você pode sair um pouco. Quem é você? Eu peço isso a você. Tenho algo para discutir com essas pessoas. Isolé, que estava exausta depois de horas ouvindo ameaças e persuasões, acenou com a cabeça calmamente e saiu da sala. Ela sentiu que o homem de manto preto era familiar de alguma forma. Oão! Quando Isolé saiu da sala, o homem de túnica preta sentou-se na frente das duas pessoas, levantou as pernas sobre a mesa e começou a bocejar. Você acha que sairá ileso depois de fazer tudo isso? O Marquês franziu a testa e perguntou. O homem, porém, caiu na gargalhada e depois respondeu. Aquele que vai se machucar não sou eu, mas todos vocês. O que? Se a família imperial e a igreja descobrirem que o talento que iam garantir foi levado por alguém de origem desconhecida mesmo depois de despachar um marquês e um padre, você acha que eles ficarão satisfeitos? O marquês soltou uma risada desdenhosa e disse. Você acha que não pode ser rastreado? Garanto que em alguns dias você será pego. Se você ainda consegue manter a calma, então. Até o imperador do Beco, Conde Justiano, entregou-me o mercado do Beco de boa vontade. Você realmente acha que alguém como você pode me impedir? Porém, quando o homem de manto preto respondeu calmamente à ameaça do marquês, os rostos das duas pessoas começaram a rachar. Então você foi o culpado pelas notícias que chocaram o império esta manhã? Correto. Você ficaria mais convencido se eu lhe mostrasse isso? Dizendo isso, o homem de túnica preta tirou do bolso do peito um certificado assinado pelo Conde Justiano e brandiu-o na frente deles. Seus rostos ficaram cada vez mais horrorizados quando viram isso. Ah, certo. Parece que você já usa magia de discernimento e distinção há algum tempo? Paz. É tudo inútil. Seja o mestre da torre mágica ou o papa, nenhum deles descobrirá minha verdadeira identidade. O homem de preto então tirou o pergaminho de distinção de mais alto grau de seu peito e o ativou, fazendo com que os rostos dos dois homens ficassem azuis de medo. Em outras palavras, vocês estão todos condenados. O homem de preto riu zombeteiramente enquanto os encurralava. Ele falou em voz baixa com os dois homens, que agora tremiam de medo. Porque se você voltar assim, será o seu fim. Não será. Pare de dar desculpas. Você acha que alguém como eu não saberia suas informações pessoais? Vocês dois planejaram e executaram toda a operação desta vez, então devem aceitar a responsabilidade por essa falha.
Os dois homens não conseguiram discutir as palavras do homem e finalmente baixaram a cabeça em derrota. Então, a partir de agora. Frei, vestindo o manto preto, sorriu de satisfação ao ver os dois assim. Conteúdo patrocinado. Será uma competição para ver quem me impressiona mais. O que? Ele abaixou as pernas da mesa, apoiou o queixo na mão e sussurrou baixinho. É simples. Diante dos seus olhos tem uma pessoa que segura todas as moedas na forma de aluno da turma, certo? Essas palavras. Certo, se um de vocês puder me conquistar, eu salvarei sua vida. Dizendo isso, Frei esfregou as mãos e terminou de falar. Onde posso encontrar uma pessoa gentil para doar para minha fundação de caridade? Os dois homens tiveram um pressentimento enquanto o observavam. Mesmo que você precise pisar na merda, você precisa pisar corretamente. Ufa! Parece que hoje foi realmente um dia gratificante. Os céus estavam finalmente me recompensando pelo meu trabalho duro com uma sorte inesperada, fazendo os estudantes comuns chorarem. Isolé me agradeceu com um sorriso brilhante que ela às vezes me dava no passado. Até o Marquês e o padre tentaram me apresentar bem, prometendo fazer uma grande doação para minha fundação de caridade. Claro, pretendo continuar usando esses dois bastardos para drenar recursos da família imperial e da igreja. De agora em diante, era imperativo que eu buscasse recursos na família imperial e na igreja. Além disso, eu também disse a eles para me fornecerem informações de todos os patrocinadores, incluindo o bastardo desprezível que tocou na mão daquela aluna antes. A generosidade desses bastardos deveria ser muito apreciada, e quando eu os conhecer como Frei, faria questão de dar-lhes uma súcubo de presente. Frei. HM? Eu estava andando pelo corredor da escola, perdido em pensamentos, quando ouvi alguém me chamando por trás. Virei minha cabeça para ver quem era. O que? É Ferloche. Ferloche estava caminhando em minha direção com sua expressão vazia característica. Inclinei minha cabeça e perguntei. O que você precisa? Há algo que preciso lhe contar. Então logo, cruzando os braços e falando com uma expressão séria no rosto, ela disse. A partir de hoje somos parceiros. Oh, é assim? Eu entendo, e o quê? Eu estava pronto para descartar sua declaração com uma resposta rápida, mas fiquei tão surpreso com suas palavras que duvidei de meus próprios ouvidos e pedi esclarecimentos. Eu disse que seremos parceiros no segundo semestre. Ao ouvir suas palavras novamente, fiquei intrigado com o misterioso anúncio de Ferloche. Tenho certeza de que você conhece os direitos que advêm de sermos parceiros um do outro. Sem chance. O conceito de parceiros era um sistema único em Dark Tale Fantasy II. Se escolhido, várias interações ocorreriam durante o segundo semestre. Foi um aspecto muito importante do jogo. Mas de acordo com a profecia, Ferloche e eu não poderíamos ser parceiros devido à estrutura do jogo. É um bug? Ó gabinete. Conteúdo patrocinado. Frei. Onde você pensa que está indo? Suspirar. Desde a declaração de ontem, Ferloche me seguiu o dia todo. Se eu estivesse no lugar dela, já estaria exausto, mas Ferloche persistiu com uma expressão voraz no rosto, parecendo um cachorro perseguindo uma galinha. Nesse ritmo, parecia que eu iria me cansar primeiro. Ah! O que você está tirando da sua bolsa? Um caderno. Por que você está pegando seu caderno? Estudar. Não minta. Estávamos indo e voltando assim o dia todo. Ferloche, você não deveria estar orando agora? Posso orar quando estou ao seu lado. Ah! Independentemente do que eu tentei fazer, ela nunca tirou os olhos de mim. Graças a ela, eu estava realmente enlouquecendo. Vou ter que entrar furtivamente no mercado de escravos em breve. Meu plano era me infiltrar no mercado hoje para coletar informações sobre o maior evento do segundo semestre, a libertação do mercado de escravos. Eu havia me preparado rigorosamente para esta missão principal desde a regressão anterior e estava confiante em minhas habilidades. No entanto, não pude baixar a guarda.
Sempre houve uma situação inesperada ou variável em tudo o que eu planejei. Portanto, eu precisava de uma preparação perfeita para que não houvesse problemas mesmo que ocorresse uma situação inesperada. Uma investigação preliminar foi essencial para esse fim. Mas, Frei, o que é desta vez? No que você está pensando tanto? Você está planejando cometer mais ações malignas? Graças a Ferloche, o meu plano de infiltração no mercado de escravos estava em perigo. Tinha chegado ao café perto da entrada, mas as constantes interrupções de Ferloche impossibilitaram-me de encontrar o momento certo para entrar. O que devo fazer com ela? O que devo fazer para satisfazê-lo? Então, por favor, morra. Então ficarei satisfeito. Vendo os punhos cerrados de Ferloche, percebi que provavelmente não havia como satisfazê-la. Eu também não poderia exatamente expulsá-la. Manter um bom relacionamento com meu parceiro foi essencial para receber diversos bônus através do sistema. Estatísticas. Nome: Frei Raon. Força da luz estelar? Maná. Inteligência? Força mental: 9,5 mais 0,2. Status passivo: bênção das estrelas e limite de tempo: bênção do parceiro. Disposição: herói. Conteúdo patrocinado. Estatística de bondade: 100. A bênção do parceiro foi um buff fraudulento que aumentou minhas estatísticas em 0,2 cada. Portanto, tive que manter um bom relacionamento com Ferloche durante o curso do segundo semestre. Freia! Olhe para lá! Algo está voando. Apesar das minhas preocupações anteriores, Ferloche de repente ficou animada ao apontar para fora da janela com antecipação. É aquele? Ao olhar para fora, uma visão surpreendente se desenrolou diante dos meus olhos. Gugugu. A coruja branca de Serena e um pombo branco desconhecido estavam envolvidos em uma briga acalorada no ar enquanto voavam em direção à janela. Não foi nenhum ataque unilateral, mas sim uma briga com aquela coruja. Este foi um grande evento que eu nunca tinha visto, mesmo na linha do tempo anterior. Não lute! Não lute! Você conhece aquele pombo? Sim. O nome dele é Gugu. Quando abri a janela com urgência e questionei Ferloche sobre o pombo que agora estava em suas mãos, um nome pouco natural apareceu. Por que o nome dele é Gugu? Bem, eu perguntei qual nome ele queria ter. E ele disse, Gugu. É por isso que lhe dei esse nome. Ferloche acariciou a pomba enquanto ela me respondia e sorriu amplamente ao ler o que havia recebido. Uau! Recebi uma carta da igreja. Eu vejo. Logo depois, desviei os olhos de Ferloche, que estava rasgando sua carta, e naturalmente comecei a ler a carta que a coruja de Serene havia cuspido. Não consegui entrar no continente ocidental. Voltando à academia. Eca! Porém, assim que li a primeira frase, percebi uma má notícia. Serena, que estava prestes a seguir para o continente ocidental, parecia ter falhado por algum motivo. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas esperava que tudo estivesse bem. Por favor, cuide bem da coruja até eu chegar. Uau! Quando terminei de ler a carta de Serena, a coruja que olhava ressentida para o pombo nos braços de Ferloche começou a agir de maneira fofa na minha frente. Ferloche. O que? Enquanto acariciava o queixo da coruja, falei com Ferloche em voz baixa. Conteúdo patrocinado. Eu voltarei. Vou precisar usar o banheiro. Eu irei com você. O que? Tentei me separar de Ferloche antes que fosse tarde demais, mas meu plano foi frustrado sem esforço. Você quer ir ao banheiro comigo? Sim. Também tenho algo para fazer no banheiro. Eu tinha uma expressão incrédula no rosto, mas Ferloche apenas respondeu à minha pergunta enquanto cerrava os punhos. Vamos. Vamos. Tudo bem, vamos. Eu tive que me livrar dela eventualmente, então me levantei com um sorriso vitorioso. De jeito nenhum ela vai me seguir para dentro.
Não importa o quão determinada ela estivesse em ficar de olho em cada movimento que eu fizesse, ela realmente me seguiria até o banheiro? Se ela visse algo indecente, era mais provável que Ferloche espumasse pela boca ou recorresse à violência usando o poder do Deus Sol. Não havia como ela entrar no banheiro comigo. Espere um minuto. Por que você está saindo da loja depois de dizer que estava indo ao banheiro? Não há banheiro nesta loja. Tenho que usar o banheiro público lá fora. Isso não é justo. O que mais você esperava de uma loja no canto do beco? Eca! Além disso, agora que eu estava indo para um banheiro público, as chances dela me seguir eram zero. Mesmo que ignorássemos a sua ignorância, ela, que era uma santa entre os santos, nunca me seguiria até um banheiro público masculino. Chiado. Com isso em mente, abri cuidadosamente a porta e fui para o banheiro público. Farfalhar. Quando cheguei ao banheiro público, comecei a pegar cuidadosamente um roupão que havia escondido. Se eu o colocasse, poderia escapar sem que Ferloche percebesse. O que você está fazendo? Ainda no meio da minha trama, me assustei com o som repentino atrás de mim e rapidamente escondi o manto. Por que você está aqui? Bem, eu te disse, e vou ao banheiro com você. Depois de um breve período, fiz uma pergunta a Ferloche, mas fiquei pasmo com a resposta dela. Este é um banheiro masculino. Não dê desculpas. Depois de dizer isso, você vai me expulsar e então fará algo maligno de novo. Que mal posso fazer em um banheiro? Deixa para lá. Apenas se apresse e faça o seu negócio. Ferloche corou e me empurrou em direção a uma barraca. Conteúdo patrocinado. Suspirar. Meu plano de fuga estava à beira do fracasso e rapidamente comecei a pensar em alternativas. Devo fingir que estou atacando ela? Foi o único plano que me veio à mente. Desde que descobri seu passado e segredo há alguns meses, fiquei relutante em tocar em Ferloche, então não fiz nada com ela fisicamente. Ainda assim, percebi que esta era provavelmente a melhor maneira de cuidar de Ferloche, já que as palavras nunca funcionaram com ela de qualquer maneira. Ei, Ferloche! Depois de pensar um pouco, comecei a me aproximar de Ferloche com uma expressão insidiosa no rosto. Clac, clac. Mas quando eu estava prestes a colocar meu plano em ação, ouvimos passos se aproximando do banheiro e congelei. Você tem que se esconder. Espere um minuto. Ferloche, que olhava em volta em pânico, agarrou minha mão e me puxou em direção a um velho armário no canto. Prefiro me esconder dentro de uma barraca. Está imundo lá. Então Ferloche abriu as portas do velho armário e tentou me forçar a entrar. Espere. Derrapagem. Confuso com o comportamento dela, lutei, mas Ferloche foi implacável, até usando a bênção do Deus Sol para me empurrar para dentro. Você é o único que precisa entrar. Só você. Ah! Ao me ver preso dentro do gabinete, não pude deixar de sentir uma súbita pontada de empatia por aqueles que intimidei no passado. E Ferloche, que finalmente conseguiu me empurrar para dentro do gabinete, olhou para mim vitorioso. Chiado. Naquele momento, a porta do banheiro se abriu. Oi, cá. Ferloche, que gritou inconscientemente, rapidamente se espremeu no armário e bateu a porta. Então, houve um momento de silêncio. Sênior, você ouviu a voz de uma mulher agora há pouco? Eu não ouvi nada. Momentos depois de Frei e Ferloche se esconderem no armário, os dois homens entraram no banheiro e começaram a conversar entre si. Você acha que um escravo se escondeu aqui? Conteúdo patrocinado. Que bobagem é essa? Se um escravo realmente tivesse escapado, ele teria fugido pelo beco. Por que eles entrariam no banheiro masculino? Mas eu realmente ouvi uma mulher gritar. Ouvindo as palavras de seu júnior, o homem que antes era chamado de um sênior suspirou e respondeu. Você tem ouvido muitos escravos gritando ultimamente, então provavelmente começou a ouvir coisas. Eu também era assim no começo. O homem continuou a fazer seus negócios com um olhar despreocupado, mas o outro homem ainda franziu a testa, dirigiu-se às barracas e começou a chutar as portas das barracas, uma por uma.
O que você vai fazer se usar toda a sua força aqui? Já estou exausto de lidar com um novo lote. Ainda assim, se eu pegar um escravo fugitivo, a recompensa não seria enorme? Como ainda sou novato, meu salário é uma merda. O homem logo avistou algo no chão e começou a sorrir de satisfação. Sênior, olhe isso. O que é? Eu acho que encontrei algo. O chão para o qual ele apontou estava cheio de passos que levavam ao antigo armário. De jeito nenhum, de verdade? O que foi que eu disse? Eu disse que definitivamente ouvi uma voz de mulher. Com uma expressão animada, ele tirou uma corda do bolso e lentamente começou a se dirigir ao armário. Se você sair agora, não vou bater em você. Logo depois, ele chegou na frente do armário e começou a bater na porta com uma expressão um pouco nervosa no rosto. Venha para fora. Eu já sei que você está aí. Ei, mova-se. O veterano, que olhava para ele com desaprovação, empurrou e agarrou a alça do armário. Seus ratos. Dito isto, ele abriu o armário com força. O que? Porém, a visão diante dele só causou constrangimento aos dois homens. Ei, pensei que você tivesse dito que eles estavam aqui. Mas. Eles estavam aqui com certeza. O antigo armário estava vazio. Enquanto os homens ficavam intrigados com o armário vazio. Lembre-se, 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 lembre-se. Frei estava olhando ao redor do subterrâneo escuro com uma expressão perplexa, e Ferloche estava atrás dele, roendo as unhas enquanto murmurava para si mesma. Que eu tenho que protegê-lo, não importa o que aconteça. Ela continuou murmurando até que os olhos de Frei se voltaram para ela novamente.